Boa noite. Fernanda, tá frio aí, Fernanda? Aqui tá gelado demais da Olá, tá conta. frio demais. Nossa Tô até Senhora, quietinha aqui. eu tô aqui encolhidinha, hoje acordei cedo, tava muito gelado. Boa noite, Amanda, tudo jóia? Muito bem, pessoal, muito bem. Olha só, continuando a nossa aventura aí na Biologia 2, falando sobre ecologia. Na semana passada a gente teve aquela conversa maravilhosa. É, vocês assistiram Amarelo? Alguém conseguiu assistir? Deu tempo aí? Quem não tinha visto? Eu assisti, Gostou? gostei. Ah, eu achei incrível. Eu já assisti umas 2 vezes, assim, eu acho sensacional. Então, eu acho que foi muito rico, né? Essas oportunidades que o pessoal da organização traz para a gente, acho muito legal. E na semana anterior, a gente estava falando sobre os impactos ambientais, sobre alguns desequilíbrios ecológicos, tá? E hoje a ideia é a gente continuar esse papo aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Aqui está. Como já tem um tempinho, eu vou passar aqui nos primeiros que a gente viu bem rapidinho, tá? E aí, qualquer dúvida, a professora não estava nessa aula, não lembro desse conceito, vocês podem falar que a gente explica mais uma vez, tá? O primeiro que a gente viu, então, foi aquecimento global. Qual que é a diferença entre aquecimento global e efeito estufa? Alguém saberia me dizer? O aquecimento global é causado pelo Sol e ele é bom. Os gases estufas que são ruins, porque eles são causados pelos gases estufas, que os principais são o CO2 e o metano, né? Exatamente, os principais gases são CO2 e metano, muito bem, colocou aqui. O que acontece? Esses gases que causam efeito estufa, quando eles estão num equilíbrio, né, que a natureza, tudo que a gente viu nas aulas anteriores de ecologia, mostra um equilíbrio. Né, o próprio processo de sucessão ecológica, quando o ambiente, um ecossistema é totalmente destruído e ele consegue se reconstruir, as relações alimentares, as relações ecológicas, tudo funciona direitinho. No CO2 e o metano, que você colocou muito bem, que são os gases aí do efeito estufa, se eles forem produzidos apenas pela respiração, por exemplo, quando a gente inspira e expira, a gente libera gás carbônico. Se fosse só esse gás carbônico que sai da respiração dos animais, o metano que é produzido pela decomposição aí normalmente, estava tudo bem, tá? Então, o efeito estufa, ele é que é o bom. O efeito estufa ele serve para manter a temperatura da Terra equilibrada. Né? Falei aí do frio, hoje a gente começou, hoje a gente passou aí muito frio, acho que foi o dia mais frio do ano em Belo Horizonte, eu acho que eu vi uma notícia assim, estava aí de madrugada com 11 graus. Se não tivesse o efeito estufa, a gente ia chegar em menos 50, então a temperatura da Terra ia ficar inviável. Então, quando esses gases estão equilibrados, está tudo bem, porque mantém parte desse calor do Sol, que é enviado para cá, e parte ele vai embora. Quando tem mais esses gases produzidos, é que é um problema. Então, eu falei, por exemplo, o CO2, ele é liberado naturalmente na respiração, mas o CO2 que é liberado na combustão, nas indústrias, nos carros, na queima aí dos combustíveis fósseis, ele aumenta demais a concentração de gás carbônico na atmosfera. Então, ao invés de reter parte do calor, retém muito calor. E se retém muito calor, eu vou ter o aquecimento global. Então, efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura aqui na Terra. O aquecimento global é a intensificação desse efeito estufa. É quando esses gases são produzidos em excesso, e eu comentei com vocês que todo impacto ambiental ele é provocado pelo homem. Necessariamente é uma ação que a gente chama de antrópica. A ação antrópica é uma coisa que o ser humano fez. Então, causou esse desequilíbrio e provocou o aquecimento global. Certinho? Tranquilo? Sim, então o aquecimento global é normal, é parte do sistema, assim. É isso? O efeito estufa é normal. É normal. Tá. Isso. O aquecimento global é que é o problema, porque ele é a intensificação, ele é o efeito estufa em excesso, são os gases em excesso. Beleza. Show? Tranquilo?
Certo, pessoas? Alguma dúvida? E a gente viu, então, algumas das consequências, né, desse aquecimento global. Como a temperatura na Terra vai subir, essa já é uma consequência, vai ter o derretimento das calotas polares, o nível dos oceanos subindo, o branqueamento dos corais, a extinção de várias espécies, desaparecimento de cidades litorâneas. Então, tem várias consequências aí para esse calor, né, para essa intensificação, tá? Um aqui que o pessoal confunde bastante, rarefação da camada de ozônio. Confunde muito com o aquecimento global e, na verdade, eles são impactos diferentes, tá bom? Enquanto o aquecimento global, ele lá é a intensificação do efeito estufa, ele tem a ver com o calor que o Sol manda, como vocês bem colocaram, a camada de ozônio ela vai tentar nos proteger contra a radiação. Então, são conceitos físicos diferentes, tá? O Sol manda para a gente luz, que as plantas vão aproveitar para fazer fotossíntese, e isso é a base da cadeia alimentar. Calor, que nos mantém aquecidos, apesar de hoje estar bem frio. E radiação. A radiação tem até outro filme, né? Da Marie Curie, uma cientista aí incrível, que estudou os efeitos, estudou o fenômeno da radiação. Também é um filme que está aí na Netflix, Radioactive. Mas a radiação, então, seria essa onda física que pode provocar o câncer de pele, por exemplo, pode provocar o desenvolvimento de tumor, tá? E aí, para nos proteger disso, a natureza, de novo, ela é perfeita. Ela já tem uma forma de nos proteger. Cria essa camada de ozônio. Acontece... The Rain, já ouvi falar dessa série. Não assisti, Cadide, mas já ouvi falar. Muito boa, que fala da radiação, né? Quais são os problemas aí? Muito bem. Tá na minha lista assistir essa série. Então, para nos proteger dessa radiação, tem a camada de ozônio, que fica na atmosfera, é feita pelo gás ozônio, que retém parte da radiação. Estou reforçando isso aqui porque muita gente, meus alunos todos da escola, confundem com aquecimento global, tá? O que acontece? Os gases do aquecimento global, quais são? Vocês já falaram, vamos relembrar aí. Quais são os gases que causam aquecimento global? CO2, metano. Isso, CO2 e metano. Aqui na camada de ozônio, o gás responsável pela destruição dessa camada é o CFCs, tá? Isso é uma sigla para clorofluorcarboneto. Então, é legal também diferenciar, porque todos são poluição atmosférica, né? Coisas que estão sendo lançadas no ar, mas é legal diferenciar o que vai causar o quê. Então, aquecimento global vai ser CO2 e metano, e aqui a destruição da camada de ozônio, né? Fazer esse buraco na camada de ozônio, é o CFC que faz. Esse gás interage com o ozônio e quebra essa molécula. O ozônio ele é formado por 3 oxigênios e ele vai formar agora uma molécula com 2 oxigênios, que é o gás oxigênio que a gente respira mesmo. Só que esse gás oxigênio, embora seja muito maravilhoso, que a gente usa ele para respirar, ele não consegue segurar a radiação. Então, esse esqueminha aqui mostra isso. Na presença da camada de ozônio, essa radiação ela é filtrada, ela não entra totalmente na Terra, e sem a camada de ozônio, aumenta essa radiação que chega até a gente. Tudo bem? Então, rarefação na camada de ozônio, buraco na camada de ozônio, significa isso. E como consequência, a gente vai ter aí o aumento do tumor, né? Já que a radiação na série, que a Khadija recomendou, fala isso, nesse filme que eu falei da Marie Curie também, fala aí dos efeitos negativos do excesso de radiação no nosso corpo. Tudo bem até aqui? Sim. Joinha. O que CFC tem a ver com CFCl3? Eles são, os CFCs, Amanda, eles são, como que eu posso dizer? É um grupo de gases diferentes. E dentro desse grupo tem o CFCl, esse que vai ser
É um clorofluorocarboneto também. Esse Cl é de cloro, que ele vai interagir com o ozônio e quebrar. Então, as CFCs, que a gente fala assim de maneira genérica, é um grupo. Dentro desse grupo tem esse CFCl3. Tem CFCl3, CFCl2, CFCl4, tá? E a gente chama todos genericamente CFCs. Joia? Ótima pergunta. Por nada. Aqui a gente fala da eutrofização, saindo um pouquinho da poluição do ar para uma poluição que acontece na água, tá? Tem várias etapas a eutrofização. Qual que é a primeira delas? Como que começa esse processo aí de eutrofização? Qual que é a primeira coisa a acontecer para esse lago ficar desse jeito? É a luz não dá essa lodo em cima? Tem a ver com a luz não consegue entrar por causa do lodo. E o que causou esse lodo? O que aconteceu lá antes? O esgoto. Esgoto, exatamente, os resíduos. Então, até que eu peguei uma foto que está bem mostrando esse esgoto sendo lançado aqui. Então, o que vai acontecer? Vamos chegar na parte desse lodo e dessa luz aí. Mas, para formar esse lodo, a primeira coisa que acontece é o lançamento do esgoto ali. Com esse esgoto, ele vai ter vários resíduos, matéria orgânica, vai ter muita decomposição, e a decomposição serve para transformar matéria orgânica em matéria inorgânica. Quais são os seres vivos, matéria inorgânica? Lembrando, água e sais minerais. Quais são os seres vivos que conseguem pegar essa matéria inorgânica para produzir o seu próprio alimento? As algas. As algas. As plantas também fazem isso, mas como a gente está falando de um ambiente aquático, são as algas, beleza? Então, essas algas vão aumentar demais. Então, esse lodo, essa camada verde que é formada aqui, é um termo que a gente chama de proliferação, que é a reprodução excessiva dessas algas, o aumento excessivo dessas algas. Então, vamos lá. Jogou esgoto, muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica passou por um processo de decomposição, que é transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica, e isso é alimento para as algas. Como tem bastante comida para elas, elas aumentam demais. E aí, qual que é a consequência disso? Quando forma essa camada de alga aqui, o que vai acontecer? Fica sem oxigênio. Fica sem oxigênio. Exatamente. Por quê? Já tinham falado. Porque a luz não consegue passar aqui para dentro. Se a luz não consegue passar, não ocorre fotossíntese. E sem fotossíntese não tem oxigênio. E sem oxigênio, o que vai acontecer? A população viva vai morrer. Exatamente, os seres vivos que estão ali, que dependem desse oxigênio, vão morrer, tá? Então, olha só, a eutrofização é legal a gente pensar nas etapas, uma coisa que levou a outra. E a gente pega lá, a primeira coisa é o lançamento de esgoto, e a consequência final aí vai ser a morte desses seres vivos por conta da falta de oxigênio, tá? E aí, ainda podemos falar que essa morte desses seres vivos pela falta de oxigênio também vai gerar mais matéria orgânica, né? Porque quando os seres vivos morrem, eles precisam ser decompostos. Mas a decomposição que vai acontecer agora, no final desse processo, não é a mesma que aconteceu lá no início, com o que aconteceu com o esgoto que foi jogado. Por que não é a mesma? Porque lá no início ocorreu uma decomposição que a gente chama de aeróbica. Alguém sabe me dizer o que é aeróbico? Com oxigênio, né? Oxigênio, perfeito, que depende aí do oxigênio. A gente até fala em exercícios aeróbicos, né? Galera que vai para academia, faz exercício aeróbico, que emagrece mais, porque consome mais oxigênio, produz mais energia, quebra mais a comida que está no nosso corpo. Beleza. Então, a decomposição que aconteceu no primeiro momento desse dejeto de esgoto que foi lançado aí foi aeróbica, porque lá tinha oxigênio. Mas agora que aconteceu tudo isso e os peixes, a comunidade aquática toda ali morreu por falta de oxigênio, também não tem os decompositores aeróbicos, que quem faz a decomposição são as bactérias e os fungos. Não tem esses decompositores porque eles também morreram por falta de oxigênio. Então, vai acontecer agora uma decomposição anaeróbica, que não depende do oxigênio. E aí,
Como não depende do oxigênio, vai ter como produto outros gases que vai gerar esse cheirinho de Lagoa da Pampulha. Quando a gente passa lá, a gente sente. Tudo bem? Alguma dúvida? Certinho? Certinho. Joia. Aqui eu coloquei as etapas direitinho para vocês. Falamos também na última aula sobre as ilhas de calor, tá? As ilhas de calor, elas são produzidas aí em ambientes urbanos, onde tem poucas árvores e muito concreto, muita urbanização, né? A gente vê os prédios de concreto, o próprio asfalto, que vai reter bastante esse calor. Então, essa imagem aqui, na verdade, é um gráfico, mostrando em que essa linha vermelha barra laranja, ela vai mostrar a temperatura. Então, a gente percebe que a temperatura na região urbana ela é mais alta, porque tem poucas árvores, muito concreto, muito asfalto, e na região semi-urbana ela é um pouco mais baixa, na região rural ela é mais baixa ainda. E é importante vocês lembrarem, pessoal, que existem dois motivos para esse fenômeno. Tanto a urbanização é um motivo geral, né? Dentro da urbanização a gente pode dividir essa produção de concreto, né? Esses materiais que fisicamente retêm calor mesmo, que esquentam e ficam quentes por muito tempo, e também o fato de tirar as árvores dali. Por quê? Como é que as árvores ajudam a equilibrar a temperatura no ambiente? Com a fotossíntese, deixa o ar menos rarefeito. Sim, com a deixa o ar menos rarefeito, então vai diminuir um pouco dessa temperatura aí também, tá? Tem um processo chamado de evapotranspiração, né, que é quando essas árvores elas perdem água na forma de vapor. E essa água que vai ser liberada, ela refresca esse ambiente, beleza? A fotossíntese tem sim a ver com esse processo, porque mantém a árvore viva, né? Mantém a árvore fazendo ali as suas funções e fazendo essa evapotranspiração. Inclusive, para fazer a fotossíntese, a planta precisa de água. E a planta pega essa água do solo. Mas como é que essa água vai subir lá da raiz da planta até a folha, por exemplo? Existe esse processo de evapotranspiração, ou seja, quando a planta libera a água lá na folha, corre tipo uma sucção, é como se fosse um canudinho, como se o vento, né, digamos assim, tivesse realmente sugando a água lá da folha e passando nesse canudinho que a gente chama de xilema. Xilema é um vaso condutor de seiva, é por ele que passa a água dentro da planta. Sai da raiz, passa dentro do tronco, nos galhos e chega lá na árvore. É como se fosse os nossos vasos sanguíneos, né, que transportam sangue, e no caso da árvore transporta seiva, o xilema transporta a seiva bruta, que é água, tá bom? Bom, esses foram que a gente tinha visto na semana retrasada, 15 dias atrás. Até aqui alguma dúvida? Algum conceito que não ficou muito claro? Vocês gostariam que repetisse? Tudo bem? Hoje está todo mundo quietinho de frio mesmo? Tudo bem. Então tá bom. Olha só, magnificação trófica. O que acontece na magnificação trófica? Ocorre um fenômeno responsável pela bioacumulação. Vamos entender. Aqui está representando uma mina em que é liberado mercúrio. Mercúrio é um metal pesado, é o mesmo mercúrio que ocorre, que o pessoal usa aí no termômetro. Né? Hoje em dia tem uns termômetros digitais, mas aí cada era o termômetro raiz mesmo, que tinha aquele líquido vermelho lá dentro. Esse líquido é um mercúrio. Tá? O que acontece? Ele, como também alguns inseticidas, como
muitas coisas que são os agrotóxicos que são usados na lavoura também, são metais pesados. O que significa isso? São substâncias que não conseguem ser degradadas pelo corpo dos seres vivos. Por exemplo, se a gente come um pão, comi um pão, esse pão ele vai ser digerido dentro do nosso corpo. A gente vai quebrar esse pão para produzir moléculas, né, produzir substâncias que vão nos ajudar a produzir energia. E esse pão vai deixar de existir. No caso do mercúrio e desses agrotóxicos, isso não acontece. A gente não consegue digerir esse mercúrio, ele fica acumulado no nosso corpo. Um outro exemplo, para ficar mais concreto, é como se a gente engolisse moeda. Você engole ali a moeda, você torce para ela sair, ou então vai ter que fazer uma cirurgia. Você não vai quebrar essa moeda, ela vai ficar ali, tá? O mercúrio é a mesma coisa. Então, eu chamo de bioacumulação quando essa substância, o mercúrio é um exemplo, tá? Quando essa substância, ela fica dentro do corpo de um ser vivo. Bio é ser vivo, acumulação, ela se acumula. Como a gente não consegue digerir, não consegue quebrar essa substância, ela vai acumular no corpo desse indivíduo. Certo? Tudo bem até aí? Sim. E aí, o que acontece? Bioacumulação é o que acontece dentro do corpo de cada indivíduo aqui que está retendo esse mercúrio, né? Aqui esse mercúrio foi lançado por uma indústria, ele caiu na água e está contaminando os organismos que estão vivendo nessa água. Então, dentro de cada zoiudinho desse aqui, esse indivíduo, a gente chama de zooplâncton, tá? Eles ocupam o segundo nível trófico da cadeia alimentar aquática. Então, primeiro vai ser as algas, depois esses bichinhos bem pequenininhos, poderia ser um camarão, por exemplo, ok? Dentro de cada indivíduozinho desse aqui está acontecendo bioacumulação. Esse mercúrio está se acumulando aqui. Esse termômetrozinho aqui vai medir a quantidade de quantidade de mercúrio em cada nível trófico. Então, cada um desses aqui adquiriu esse mercúrio, né? Ingeriu esse mercúrio, foi contaminado por ele, e acumulou, não consegue tirar aquele mercúrio de lá. Quando o próximo nível trófico aqui, esse peixinho amarelo, for se alimentar desse zooplâncton, desses camarõezinhos aqui, ele vai ingerir o mercúrio também, porque se ele comeu o zooplâncton que tinha mercúrio, esse mercúrio foi parar dentro dele. Só que, vocês acham que o peixinho amarelo desse tamanho, ele vai comer só um desses zoiudinhos aqui? O que vocês acham? Vai comer vários, né? Então, olha só, cada um deles tinha um pouquinho de mercúrio, quando o peixe amarelo come ele vai juntar um tantão de mercúrio. Olha aqui o termômetro medindo, vai aumentar a quantidade de mercúrio nesse próximo nível trófico aqui. A mesma coisa acontece quando esse peixe, não sei que cor que é essa, rosa, talvez? Quando esse peixe rosa vai comer o peixe amarelo. Mesma coisa, ele não come só um peixe, ele come vários. E o mercúrio que estava dentro desse peixe aqui, que veio lá do zooplâncton, continua aqui, bioacumulação. Então, quando esse peixe rosa se alimenta do amarelo, ele aumenta também o nível de mercúrio, a quantidade de mercúrio que tem dentro dele. Quando chega no nível mais alto da cadeia alimentar, aqui representado por esse tubarão feroz, quando chega no nível mais alto, ele vai ser o mais prejudicado. Por quê? Ele vai comer o peixe rosa, que comeu os amarelos, que comeu o zooplâncton. Então, todo o mercúrio que passou por esses níveis aqui, acumularam-se nele. Cada indivíduo com mercúrio dentro do corpo dele, a gente chama de bioacumulação. Quando junta tudo isso numa cadeia alimentar, repara que um vai comendo outro, eu chamo de magnificação trófica. Trófico remete aí a crescimento, né? Remete ao que a gente estudou lá em cadeias alimentares, são os níveis tróficos. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Pergunta, de todos eles aí, todos foram prejudicados, todos foram contaminados. Mas qual que vai ser o mais prejudicado? Tubarão? O tubarão, perfeito, tá? Então, atenção, na magnificação trófica, quanto maior o nível trófico, mais prejudicado ele vai ser.
Vou colocar outro exemplo. Imagina isso aqui foi no ambiente aquático. Vamos pensar no ambiente terrestre. Estou chutando aqui. Imagina que tinha uma plantação de milho e aí lançaram agrotóxico nesse milho e esse agrotóxico ficou contaminado. Esse milho ficou contaminado com agrotóxico, ele não consegue, né, digerir esse agrotóxico. Tem que ser uma substância não biodegradável. Opa! Sim. Zooplâncton, zoo lembra de animal, né? Igual zoológico. Então, eles são o primeiro nível trófico da cadeia alimentar, que é heterotrófico, ou seja, que não consegue produzir o seu alimento. Então, vão ser animais muito pequenininhos. Podem ser animais ou podem ser um outro tipo de ser vivo que a gente chama de protozoário. Já o fitoplâncton, fito tem relação na biologia com planta. Então, está relacionado às algas bem pequenininhas, pode ser alga grande também, mas geralmente as algas pequenininhas, as algas unicelulares, beleza? Então, fitoplâncton são autotróficos, são seres vivos que conseguem produzir seu alimento, representados aí pelas algas, vai ser ali a base da cadeia alimentar, o primeiro nível da cadeia alimentar aquática, e zooplâncton são animais, seria o segundo nível trófico da cadeia alimentar. O zooplâncton se alimenta de fitoplâncton. Belezinha? E com relação à segunda pergunta, as baleias azuis comem só zooplâncton. É legal de pensar nisso, né? Aquele bicho gigante, né, um dos maiores seres vivos aí do planeta, vão comer esses trocinhos aqui muito pequenininho. Basicamente, quando a baleia... Primeiro que ela não tem dentes, tá? A baleia azul não tem dentes. Ela tem uma espécie de... Como posso dizer? Uma escova, uma bucha. Tem algumas cerdas assim na boca dela que ela consegue filtrar esse zooplâncton. E é por isso que ela se alimenta melhor do zooplâncton, porque pelo tamanho dela, caçar daria muito trabalho, né? Sair correndo atrás de um tubarão, por exemplo, que é um peixe mais rápido. Então, para ela se alimentar, ela simplesmente abre a boca e filtra esse zooplâncton pequenininho que fica ali dentro dessas cerdas. Então, ela se alimenta desse zooplâncton, porque é mais fácil mesmo. Autotrófico, como que escreve? Eles produzem o próprio alimento. Sim, eles produzem o próprio alimento. Você escreveu certinho, faltou só um acento. Deixa eu te ajudar. Autotrófico. Produz o próprio alimento. Para lembrar disso, Thalita, pensa em auto, né? A gente fala esse prefixo auto, tem a ver com autoestima, Pensar. Eu só lembrei de autoestima agora. Autodidata. Autodidata, obrigada. Autodidata, que é uma pessoa que faz alguma coisa para ela mesma. E aí o autótrofo produz seu próprio alimento. Excelente, autodidata, foi perfeito. Belezinha? E o contrário de autotrófico é heterotrófico. Hétero porque ele vai precisar buscar esse alimento, né? Ele não consegue produzir para ele. Autocontrole, muito bom. Ótima referência. É legal que às vezes o pessoal fica muito chateado com as palavras na biologia. A biologia tem muito nome, mas alguns nomes têm sentido, assim. É bom fazer essas relações, né, essas conexões que nos ajudam a lembrar, né? Os meninos ajudaram bastante aí. Autocontrole, autodidata. Amanda, eu te respondi sobre as baleias? Sim. Belezinha? Olha, agora que eu vi, eu sempre faço isso. Toda vez que eu vou mandar mensagem nesse chat, ao invés de eu escrever para todo mundo, sai para uma pessoa só. Então, eu escrevi as duas palavras só para Amanda. Foi mal. Então, autotrófico e heterotrófico. Eu já fiz isso várias vezes. Eu e esse Zoom, a gente não se entende muito bem, não. Heterotrófico. Pronto, agora foi para todo mundo. Ok. Então, estava dando um exemplo de como que ocorre magnificação trófica no ambiente terrestre. Então, se esse milho lá recebeu esse agrotóxico, ele não consegue digerir esse agrotóxico, ele se acumula no corpo dele. Quando uma galinha vai comer esse milho, ela também junta esse agrotóxico. Aí, vamos supor que a raposa vai comer a galinha e depois não sei o que come a raposa.
Vou parar na raposa, que é mais fácil. A raposa vai comer essa galinha. Qual que vai ser o mais prejudicado? O milho, a galinha ou a raposa? A raposa? A raposa. Beleza? Sensacional. Então é isso. Que vocês têm o mais importante da magnificação trófica para a gente lembrar. O maior nível trófico, né? O maior predador, ele vai ser o mais prejudicado. Por quê? Porque ele recebeu aquela substância ele não biodegradável. Biodegradável é quando ela consegue ser quebrada, consegue ser digerida, consegue sumir no ambiente. E a não biodegradável não faz isso. Então, o maior predador ali da cadeia, ele vai receber toda aquela substância não biodegradável que passou pela cadeia alimentar inteira. Magnificação trófica. Joinha. Deixa eu ver meu tempo aqui. Muito bem. Esse aí, como é que chama? Como é que vocês acham que chama esse impacto ambiental? Vale chutar. Nenhum palpite? Dá uma dica, hein? Aqui tá chovendo. Efeito estufa, não? Oi? É o efeito estufa, não? Não é efeito estufa. Também é um fenômeno atmosférico, né? Também é poluição do ar. Mas repara aqui, ó, você tinha me falado que o efeito estufa é gás carbônico e metano. Aqui a gente tem óxido de nitrogênio e óxido de enxofre. Então, são gases diferentes. Por isso, não é o efeito estufa. Mas está chovendo aqui. O que vocês acham? Chuva é um problema? Chuva é um desequilíbrio ecológico? Tipo ácida? Tipo assim. Isso. Perfeito. A chuva ácida, tá? Como que é formada a chuva ácida? Gente, de novo, impacto ambiental, desequilíbrio ecológico é culpa do ser humano. Sempre, necessariamente. Ele que fez alguma coisa errada. A chuva ácida só é prejudicial às plantas? Não. É prejudicial também ao solo, que vai ficar mais ácido. Os animais ali vão morrer. Tem animais que podem só sofrer uma irritação na pele, né? Não mataria um ser humano, por exemplo, mas tem animais que morrem, como, por exemplo, os anfíbios, né? Falei com vocês que, acho que eu já comentei, que os anfíbios são sempre os mais prejudicados, porque como eles têm a pele muito fininha, né? Um sapo, por exemplo, esse ácido acaba perfurando e matando. Tem outra consequência da chuva ácida também, que a gente pode falar num ambiente semi-urbano, que é a destruição das estátuas, né? Então, por exemplo, aqui em Minas a gente tem as estátuas do Grande Aleijadinho, que são estátuas de pedra-sabão, são monumentos históricos. Na presença da chuva ácida, elas não conseguem resistir, né? A chuva, aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate que até chuva. A chuva é um fator por si só que desgasta, né? A gente chama de intemperismo. Essa água batendo ali, ela vai causar um desgaste. A chuva ácida acelera esse desgaste, no caso do monumento histórico. Belezinha? Mas esse daí é um efeito mais raro de acontecer, né? A chuva ácida. É um efeito mais raro de acontecer. Por quê? Ótima colocação. Gás carbônico, falei com vocês, basta respirar para sair gás carbônico no ambiente. Todos os seres vivos estão liberando gás carbônico nesse momento. Além disso, esse excesso, né, de gás carbônico que está sendo liberado, ele vem dos carros, vem das indústrias, então é muito fácil liberar, digamos assim, gás carbônico. São muitas atividades, melhor colocar assim, são muitas atividades econômicas que liberam gás carbônico no ambiente, né? Todos os combustíveis queimados, não só o petróleo. Muita gente acha que biocombustível não libera gás carbônico, libera sim. Só que como ele é produzido a partir de planta, ocorre uma compensação pela fotossíntese. Mas é muito gás carbônico que é liberado. Então, o aquecimento global é um fenômeno mais comum, né? Um fenômeno que a gente vê mais frequentemente. A chuva ácida, não, porque ela não é provocada pelo gás carbônico. É provocada por esses dois
óxidos aqui que são muito específicos. Óxido de nitrogênio e óxido de enxofre não é liberado em qualquer reação química, não é liberado em qualquer indústria, não é liberado em qualquer carro, são menos. Por isso é um fenômeno mais raro de acontecer, se colocou muito bem, tá? Mas pode acontecer. Como que funciona, né? Como que é formada essa chuva ácida? Esses óxidos aqui, eles são liberados na atmosfera e se combinam com a água que está nas nuvens, né? As nuvens são formadas aí por água em forma de vapor. Ocorre, então, a combinação do H2O com esse SO2, por exemplo. Reparem aqui, eu estou sem minha canetinha hoje para anotar, mas olha só, H2O, eu acho aqui o hidrogênio da água e duas moléculas de oxigênio, que foram duas moléculas de oxigênio, que veio uma da água e as outras duas desse óxido de nitrogênio. A mesma coisa para o H2SO4. O que eu quero dizer com isso? Existe uma reação química. A mistura do óxido de nitrogênio com a água gera esse ácido aqui. A mistura do óxido de enxofre com a água gera esse ácido aqui, que inclusive é ácido sulfúrico, tá? O nome mais popular dele. Então, essa combinação aumenta a acidez da água. Outra coisa importante de destacar, a chuva normal, chuva sem ser chuva ácida, ela já é meio ácida, porque esse gás carbônico que é liberado, ele também forma ácido carbônico. Então, naturalmente, todas as chuvas são um pouquinho ácidas, coisa muito pouca. Existe uma escala de pH, tá? Thalita, o rei da química, vão explicar para vocês mais direitinho, que do 0, não sei se vocês já passaram por isso também, do 0 ao 7 é ácido, do 7 ao 14 é básico. A chuva normal, né, um dia de chuva qualquer, a acidez dela ali está por volta de 6,5, 6 e pouquinho, então é um pouquinho ácido, né? Quanto mais perto do 0, mais ácido. Quando tem a combinação com esses óxidos aí, vai formar esse ácido que a acidez da chuva vai lá para 4, né? Então ela fica muito mais ácida, tá bom? E aí é importante falar disso também, que muita gente acha que a água da chuva é pura, que você pode beber a água da chuva, que está tranquilo. Não pode. Essa chuva, ela foi produzida com água, vapor de água, mas também com todos esses, como que chama isso? Com todos esses poluentes que são lançados aí no ar. Então, ela não tem um tratamento, esses poluentes se juntaram aí com a água para formar essa chuva. Então, beber a água da chuva não é saudável, tá bom? E nem chupar as pedrinhas de gelo do granizo. Então, é isso. Ocorre uma reação química com esses óxidos junto com a água que está lá nas nuvens, né, na forma de vapor, e cai essa chuva mais ácida. Aí vai desfolhar as plantas, vai acidificar o solo, matar os animais, acidificar os rios também no curso d'água, onde ela pode cair. Também o rio fica mais ácido, também vai matar aqueles seres vivos que estão ali. No ambiente urbano, né? Falei das estátuas também, destruição de monumentos históricos. E tem mais uma consequência da chuva ácida que eu acho super legal de comentar. Repara que ela foi produzida, né? Os poluentes, os óxidos que são responsáveis aqui pela formação da chuva ácida, foram lançados por essa indústria. Aqui está numa escala menorzinha, mas dá para a gente entender o seguinte: essa chuva ela não vai cair em cima da indústria que lançou esses poluentes. Ela vai cair longe da indústria. Por que vocês acham que isso acontece? Olha só, o vento, perfeito. Esses gases foram liberados aqui, juntou com a água que estava aqui na nuvem, mas a nuvem ela não fica paradinha, né? A nuvem ela é arrastada pelo vento. E aí, olha que coisa, a chuva ácida sempre vai cair longe de quem a produziu. Isso dá até problema diplomático entre os países, né? O Brasil já foi acusado aí pelo Paraguai. Brasil e Paraguai é um problema, né? Brasil não dá sossego para o Paraguai. Mas já foi acusado aí disso, de indústrias do sul do Brasil
que liberando esses poluentes, e a chuva ácida foi cair lá no Paraguai. Beleza? Porque a nuvem não vê barreiras, né? Ela não vê fronteiras, ela atravessa fronteiras normalmente. E o Brasil teve que pagar alguma multa ambiental para o Paraguai? Nada. Lei ambiental no Brasil é uma piada, né, gente? Mas o certo seria, né? O certo seria que houvesse aí um acordo, uma conciliação para causar ser responsável por esses impactos, porque, inclusive, quando a gente fala em aquecimento global, todos os países, literalmente, por isso global, né, são responsáveis aí por esses poluentes, esse gás carbônico, esse metano, que causam um problema geral. Nesse caso aí, o Paraguai, ele só recebeu o prejuízo mesmo. É um prejuízo até para a biodiversidade do lugar, mas não teve consequência legal, não. O Brasil ignora o Paraguai. Impressionante. Dúvidas aí, pessoal, de chuva ácida? Como que ela é formada? Causas, consequências? Tá tudo certinho? Beleza. Joia. Aqui a gente tem inversão térmica, né? Hoje é um bom dia para observar a inversão térmica. O que acontece? Vou relembrar aqui que são coisas importantes, tá? De novo, efeito estufa, que é um fenômeno natural, o aquecimento global é o impacto ambiental que é provocado pela intensificação do efeito estufa. Quais gases estão responsáveis por isso? Gás carbônico e metano. A gente viu também a rarefação da camada de ozônio, formação do buraco na camada de ozônio. Quais gases que fazem isso? Os CFCs. E a gente acabou de ver a chuva ácida, que é o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre. São 3 fenômenos diferentes, com gases e poluentes diferentes que são responsáveis por eles. Tá? A inversão térmica também é um impacto atmosférico, também tem a ver com a poluição do ar. Mas, ao contrário dos outros 3, ela não tem um poluente específico. Aqui já vão ser poluentes que a gente chama de poluentes particulados. Isso são os... Concordo com você, Amanda. Concordo com você. Já era, né, quando esse governo aí colocou a pasta de ministro deles, já era esperado. Então, muito do que a gente está vendo no Brasil é tragédia anunciada. E mesmo assim, o pessoal votou, né? Fazer o quê? Carbono e metano, tá, Lita? Eu vou escrever aqui para você, CH4. Aí eu já ia escrever só para um de novo. Gás carbônico, que é representado aí pela sigla CO2, e metano, que é representado como CH4. Beleza? Esses são do aquecimento global, tá bom? Então, no caso da inversão térmica, não tem um poluente específico, são poluentes particulados. O que significa particulados? Significa que são quase sólidos, né? Eles são, igual quando a gente, minha mãe odiava, acabou de lavar a roupa, o pessoal queima, coloca fogo no mato, aí sai aquele tanto de cinza passando assim, coisa, e vai suja a roupa toda. Então, esses poluentes, né, essa quantidade de poluição que é lançada na nossa cidade todos os dias, a maioria a gente não vê, porque é gasoso, mas tem alguns que são sólidos, é igual poeira, né? Tem alguns que são sólidos, bem pequenininhos, mas são sólidos. Isso seriam poluentes particulados aí. Tudo que a gente lança de ruim no ar, basicamente. Num dia normal, o que acontece? O ar quente, que é formado aqui perto da superfície, né? Até porque a gente está num ambiente urbano, então aqui tem poucas árvores, o concreto mantém esse ambiente mais quente. O ar quente, fisicamente, ele tende a subir. E o ar frio, ele tende a descer. Dessa forma, os poluentes que são formados aqui, mais perto das indústrias, eles tendem a se dispersar nas camadas mais altas da atmosfera, são enviados para cima. Isso acontece num dia normal.
Num dia de inversão térmica, o que acontece? O ambiente aqui desse concreto, ele amanhece muito frio, né? Hoje aconteceu isso. Então, as superfícies estão mais geladas. Então, aqui está formado um ar frio. E o ar frio, ele tende a descer. Inclusive, é por isso que o ar-condicionado, né? Empresas aí que têm ar-condicionado, o ar-condicionado fica em cima. Isso é porque o ar quente sobe, é resfriado e desce. Ar quente sobe, é resfriado e desce. Naturalmente, isso acontece na nossa atmosfera também. Ar quente sobe, nas camadas mais altas da atmosfera é mais frio, o ar frio desce. Num dia de inverno, num dia que amanhece muito frio, essa superfície aqui está mais fria. Então, esse ar frio ele fica preso aqui na camada de ar quente, porque ele tende a descer, ele não tende a subir. Então, ele fica preso. Então, a gente observa, olha aqui, essa cor que é formada aqui, esse laranja e marrom. A gente observa uma nuvem de poeira, uma nuvem de fumaça que é formada muito aqui perto. Por que essa nuvem de fumaça, poeira, etc., é formada? Porque esses poluentes, essa poluição que foi lançada na atmosfera, ela não espalhou na atmosfera, ficou presa num lugar só. Com o passar do dia, né, o dia vai chegando ali perto do meio-dia, o sol vai esquentando essas superfícies, aí aqui volta a ficar quente de novo e a gente volta para um fluxo normal, o ar quente subindo. Tá? Então, recapitulando, inversão térmica ocorre pela mudança de temperatura. Um dia que amanhece muito frio, mantém os poluentes que são lançados, né, a poluição atmosférica, mais próximo da gente. E aí forma essa névoa. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo? Sim. Mas ok. o inverno é inversão térmica quando é inverno, assim, né? Então, se é aquilo que eu falei, Simone, toda poluição, todo impacto ambiental é culpa do ser humano. Se não tivesse gases, o problema da inversão térmica são esses poluentes, a poluição. Se não tivesse poluição, poderia fazer frio normalmente, que isso aqui não ia acontecer. O problema da inversão térmica é porque, por causa desse frio, essa poluição ela fica mais perto da superfície, ao invés de subir. Então, a inversão térmica acontece no inverno, por causa, ou num dia frio, né? A gente ainda está no outono e hoje fez muito frio, mas acontece no inverno ou no outono, por causa da poluição atmosférica. Entendi. Belezinha? Então é isso, pessoal. Fechamos por aqui hoje. A gente continua semana que vem com os exercícios aí, não deixem de fazer. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Tem meu número lá no grupo, é só me procurar. Beijão, beijos de luz, ótima semana e até semana que vem. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.